Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, exaltar o Teu nome, Senhor, e suplicar pelos nossos irmãos. Abençoa a Tua igreja, guarda, meus senhores que estão conosco neste horário, abençoa os meus irmãos em todo lugar, opera, Senhor, na vida da igreja, guarda, meu Senhor, as criancinhas, a juventude. Abençoa, meu Senhor, os jovens casais, abençoa os casais idosos. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada membro e congregado na tua igreja. Abençoa os órfãos, as viúvas, os viúvos, os idosos, meu Senhor, fragilizados. Toma em tuas santas mãos. Pai bendito, dá graça e vigor à tua igreja, operando poderosamente em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo voltando. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24 é a nossa leitura e nós vamos aprender juntos. É sempre muito bom a gente buscar na palavra de Deus a compreensão do passado e do presente. O futuro a Deus pertence. Alguma coisa revelada a gente vislumbra pela bondade de Deus, mas cada coisa ao seu tempo. Agora a leitura, Lucas 15 e 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornalheiros meu pai tem? E eles têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornalheiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Senhor.
Lemos a tua palavra e pedimos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, aqueles que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos, nossos seguidores, nossos inscritos no YouTube. Guarda, meu Senhor, os nossos queridos irmãos e alunos, Pai, nas nossas aulas presenciais. Querido Pai, a tua igreja em toda a terra, toma em tuas santas mãos, dando graça e vigor a cada um. No nome santo de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a vida tem algumas experiências, na vida nós temos algumas experiências e em algumas destas experiências a gente fica muitas vezes sem uma resposta, sem compreender determinados acontecimentos. O Senhor Jesus era um mestre de mão cheia, um mestre por excelência, de fato, e ele ensinava de uma forma maravilhosa, e ele foi falar a respeito da compreensão das coisas da terra e das coisas de Deus. As coisas da terra, elas acontecem com uma certa brevidade, até porque a nossa vida é breve. Alguns ficam ansiosos para chegar à maioridade, para tomar decisões. Aí chega a maioridade e o tempo corre tão rápido que às vezes ele se assusta com o tempo e com a maturidade que chega de uma forma, às vezes, até precipitada. Bom, o Senhor Jesus era maravilhoso no ensino e falando sobre as coisas de Deus, falando sobre os homens, aqueles que tinham tarefas que não eram dignas, os publicanos, por exemplo, que é o contexto deste capítulo, e o Senhor Jesus ensinou sobre valores, os valores da vida. A mulher perdeu 10 dracmas, fez um esforço grande para varrer a casa, para encontrar, e se alegrou com as dracmas recuperadas. E o filho pródigo havia saído do lar. Eram 2 filhos e o mais novo chegou para o pai. Já tinha alcançado a maioridade. Chegou para o pai: quero conhecer o mundo, quero sair. Mas meu filho, vou, não tem que me segurar não. É mais ou menos isto. E eu penso em mim quando era adolescente. Resultado, foi embora. Levou o dinheiro que o pai deu, que era parte da herança. Jesus não tecia comentários, mas só se tem herança quando os pais morrem. Não tem esta de dividir as coisas sem ter o óbito. Então, este pai já seria viúvo, tinha só 2 filhos e agora ia dividir as tarefas da família com os servos e o único filho que ia ficar com ele. Porque o mais novo ia embora, ia resolver sua vida, dar um destino para a sua vida. E ele foi. Quem não tem nada, quando adquire, fica realmente eufórico. O vigor da juventude também traz uma certa euforia. E era conveniente Jesus ensinar sobre essas fases da vida. O mais moço daqueles 2 filhos chegou para o pai, que era praticamente um enfrentamento. Eu quero o que me pertence porque eu vou embora. Aí o pai vendeu, o pai repartiu, deu a parte dele e ele se mandou, foi embora. Foi embora e começou a viver a vida. O evangelista Lucas, apesar de não ser um judeu, mas ele tinha a mesma descrição, ele tinha o mesmo zelo e
não tece aqui, não entra linguagem estranha, só diz que ele passou a viver uma vida dissoluta. E certamente envolvia embriaguez, envolvia festanças, envolvia prostituição. Vida dissoluta é um combo, tem tudo. E também gastou tudo. O versículo 14 diz que ele gastou tudo. Ele ficou sem nada. Gastou tudo. E agora, sem dinheiro, possivelmente sem amigo, era terra distante, terra estranha. E ele foi procurar trabalho. O ensino de Jesus tem uma finalidade de chocar. Judeus não consumiam carne de porco. Não usava nem a pele do porco, ou seja, o porco era um animal imundo. E muito embora os gregos e outros povos usassem a pele, que é excelente para livros, para pergaminhos e mesmo para encapar livros, excelente a pele do porco, mas judeu não usava, não fazia uso do porco em nada. E aquele rapaz, que certamente Jesus está falando de uma família judia, o rapaz agora arranja um emprego numa pocilga e ele vai cuidar de porcos. O porco é imundo por natureza, não é que ele seja condenável, condenado. Não é imundo no sentido de ser uma coisa nociva, é imundo no sentido de gostar de sujeira. E o porco gosta de lama, o porco come coisa podre e tal. E ele foi cuidar dos porcos. Também Jesus não chegou a dar detalhe. Naquele caso do gadareno, era cerca de 2.000 porcos que tinha aqueles empregados cuidando. Neste caso, Jesus usa como parábola e não entra em detalhe da porcaria lá. Não fala da pocilga, só fala das pessoas. Não se sabe, mas mesmo assim, se eram muitos porcos, uma vara de porcos, que ovelha é rebanho. Rebanho bovino, rebanho caprino, rebanho ovino. Mas os equinos são lotes e os porcos é vara. O coletivo é a vara de porcos. Resultado é que o homem foi cuidar dos porcos. E a comida dos porcos, a ração dos porcos, lhe despertava desejo. O empregado tem hora marcada para comer e muitas vezes tem comida limitada. Jesus não entra em detalhe, mas eu estou falando de experiências. O que a gente conhece na história do nosso próprio país. Então, ele desejava comer a comida dos porcos. Certamente era bem feita, certamente cheirava, mesmo que fosse para os porcos, mas tinha uma atração. Quem sabe eles provassem, tivesse alguma, é provável. Eu conheço histórias, não conto histórias. Eu tenho que fazer, não vou contar histórias, mas eu conheço histórias muito engraçadas, inclusive, de pessoas que comeram a comida do cachorro na casa que eles trabalhavam. Porque a comida do cachorro naquela casa rica era melhor do que a comida dos empregados. E hoje é muito comum o cachorro ser tratado como gente e gente ser tratado como cachorro. Resultado é que aquele indivíduo desejava comer a comida dos porcos. E nesta sua dificuldade, ele caiu em si, pensou a sua situação. Bem criado, bem alimentado, os pais tinham tudo, eles tinham as coisas, e ele diz,
Quantos jornaleiros meu pai tem? Jornaleiros são diaristas, pessoas que trabalham a jornada. E os jornalheiros do pai dele, ele diz: meu pai tem jornalheiros que estão bem alimentados e eu aqui morrendo de fome. Eu vou me levantar, eu vou me humilhar, eu vou me levantar, vou até meu pai e vou confessar o meu pecado. E ensaiou um discurso de reconciliação com seu próprio pai. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados, um dos teus jornalheiros. E o pai ouviu, mas o pai já estava... A intenção de Jesus é falar do amor de Deus. O pai ouviu aquilo, mas o pai já estava predisposto, predeterminado a abençoar, a ajudar, a perdoar, a esquecer e a beneficiar o filho pródigo que estava voltando. E nesta palavra, o pai diz para ele, diz aos empregados, após ele fazer realmente a confissão que havia se determinado a fazer. Pai, eu pequei contra o céu. Era a forma do judeu evitar falar no nome do Altíssimo. Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, o pai não discutiu, não, meu filho, eu fiquei muito chateado mesmo. Não, meu filho, naquele dia se você tivesse voltado, eu tinha te pego aqui. Não, o pai não tem uma palavra de reprovação. Era Jesus falando do amor de Deus. E o pai diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Ele talvez já estivesse, como diz o bom cearense, esmulambudo. Já estivesse com roupas rasgadas, roupas surradas. E o pai diz, tragam a melhor roupa para ele vestir. Traz depressa. Traz um anel para pôr na mão dele. E traz alparcas para os seus pés. É o cuidado de Deus. O Senhor Jesus falando do cuidado de Deus, que nos perdoa, que nos veste e nos reveste, que nos protege, nos dá segurança. E o pai falou isto para os servos. E no versículo 23, o pai diz, trazei o bezerro cevado. Todo criador naqueles tempos tinha aqueles animais preparados para uma emergência. Era bezerros cevados. Eles matavam aqueles novilhos ainda na fase do crescimento, chamados de bezerros. Era um pequeno novilho. Eles tinham animais preparados para o abate em qualquer momento. E o pai diz, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E prepararam este banquete e começaram a alegrar-se pela vitória do pai, porque queria o filho de volta. Pela vitória do filho, porque queria voltar ao lar para ter os benefícios,
assim como nós temos o benefício do amor de Deus, do perdão de Deus, da comunhão com os irmãos, a convivência espiritual entre os servos de Deus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Não tem como mudar, não tem como esquecer. É triste. Eu estava ouvindo um áudio de um dos meus amados irmãos que se atrapalhou nas suas decisões. E como eu quero muito bem a ele e a sua confissão de amor por mim, de gratidão pelo meu trabalho, e eu ouvindo ali, me condoendo, me lamentando, porque ele me diz naquele áudio: a coisa que eu mais sinto saudade agora é do tempo que eu orava, eu chorava, eu falava com o Senhor, me alegrava, e agora não estou tendo mais esta alegria. Olha, irmãos, é terrível quando alguém perde a comunhão com Deus por qualquer razão. O ensino que eu sempre aplico é o seguinte: aprendi na Escritura. Jesus diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não guarde o mal. Fala com Deus, não tenha vergonha de Deus. O pai pode até não entender, a mãe pode até não entender, o filho pode até não entender, os pais podem não entenderem, os irmãos podem não entenderem, mas o nosso Deus entende, compreende e corresponde. Então, meus amados irmãos, é maravilhoso o ensino de Jesus. Agora, a reação do filho que estava trabalhando e quando voltou a casa estava em festa, é para um outro vídeo, é para um outro programa, é para uma outra edição. Mas o filho mais velho ficou indignado, porque o mais novo tinha gastado o que tinha e foi recepcionado daquela natureza. Nós temos alguns irmãos que nunca compreenderão como é que Deus perdoa pessoas tão ruins, pessoas tão levianas, pessoas que tiveram vidas tão complicadas, que pecaram contra o céu e contra sua esposa, contra seu esposo, contra seus filhos, contra seus pais. Pessoas que agiram de uma maneira tão grosseira, tão terrível, e muitas vezes a gente não quer que esta pessoa receba o benefício do perdão. Mas o ensinamento de Jesus é para você e para mim, e é maravilhoso. Que Deus abençoe e guarde cada um dos meus irmãos. Hoje nós vamos fazer a intercessão pelos nossos amados irmãos Elias, Felipe, a sua esposa Eunice, toda a família. Nossos amados irmãos congregaram conosco muitos anos, muito tempo, é uma relação de confiança e amizade, e agora eles estão sem congregar, não podem, a idade, os problemas, a surdez, a falta da visão no servo do Senhor, e tudo isso dificulta muito, e a gente entende e clama por ele. Vamos orar, nossos amados irmãos, para Deus abençoar e guardar e fortalecer. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua vida, Senhor, em nossos corações. Amado Pai, nós desejamos, meu Senhor, suplicar pela tua igreja na cidade, a tua igreja no interior, guarda os nossos irmãos, dá vitória ao teu povo. Nos ajuda, Senhor, a andar no teu caminho, fazer a tua vontade, nos dá a compreensão do teu profundo amor. Querido Pai, este memorial da oração, ó Deus, tu conhece cada nome, as famílias, os pais, mães, filhos. Tu conheces, Senhor, os que não têm família, Pai, aqueles que te aceitaram, meu Senhor, e também estão só.
Ó Deus, abençoa, guarda, ajuda os meus irmãos. Agora, Pai, especialmente te apresentamos o irmão Elias Felipe, a irmã Eunice. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, abençoa, meu Senhor, a família, filhos e filhas, os netos e bisnetos. Toma em tuas santas mãos, guardando, ajudando, fortalecendo os meus irmãos, dando o necessário, Senhor, principalmente a saúde, a graça e a paz. Deus poderoso, Senhor da glória, ajuda os meus irmãos, guarda os meus irmãos, estenda sobre eles a tua mão direita com copiosas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.